Olá! Hoje vamos mergulhar num texto fascinante, que é o Salmo 24. Ele já começa com uma afirmação bem forte sobre quem realmente comanda tudo por aqui. Logo de cara a gente lê: Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. E ainda reforça que ele, Deus, afundou sobre as águas. Quer dizer, estabelece um palco assim grandioso, uma soberania total desde o início. Exatamente. Essa declaração inicial, sabe, de propriedade divina sobre absolutamente tudo, ela é crucial. Ela meio que lança a base para a pergunta que vem logo depois, tornando essa pergunta ainda mais significativa. E que pergunta, né? Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Poxa, diante dessa imensidão toda de poder, de posse, quem é que tem a condição de chegar perto? Parece até, sei lá, um paradoxo. É, é um ponto central mesmo. E a resposta que o Salmo dá é surpreendente, eu diria, porque foca não em poder ou status, mas em caráter. O que é fascinante aqui, essa inversão, né? Não é o ritual que te purifica para você poder acessar, mas é a sua integridade que permite a aproximação. Como assim? Explica melhor. O que o texto diz exatamente? Então, ele descreve assim: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Veja bem, o foco é na ética pessoal, sabe? Na pureza que vem de dentro. Mãos que não fazem o mal, um coração que não é enganoso, nem dividido, é uma retidão que vai muito além da aparência. Entendi. Mãos limpas e coração puro. E para quem vive assim, qual é a promessa? Tem uma consequência direta por seguir esses critérios? Sim, tem sim, e é bem clara. Diz que essa pessoa receberá bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Existe uma ligação muito direta entre essa integridade vivida no dia a dia e o reconhecimento divino. E o Salmo até identifica essas pessoas, né? Chama de a geração dos que o buscam, aqueles que ativamente procuram a presença de Deus com sinceridade. Aquela palavrinha selá que aparece aqui, talvez seja um convite para a gente parar um pouco e pensar na profundidade disso tudo. Faz sentido. Primeiro estabelece o dono de tudo, depois define quem pode se aproximar dele com base na integridade. E aí, de repente, o salmo muda completamente de tom, né? A linguagem fica quase teatral, assim. Completamente. É como se, de repente, as cortinas se abrissem para uma cena grandiosa, sabe? O chamado é bem enfático. Abram-se, ó portais, abram-se, ó antigas portas, para que o Rei da Glória entre. Dá uma sensação de chegada iminente, uma expectativa enorme. Portais se abrindo para um rei. Isso direciona todo o foco para a identidade dessa figura majestosa. E o próprio salmo parece sentir essa curiosidade no ar, porque ele pergunta diretamente, né? E pergunta duas vezes. Primeiro, quem é esse Rei da Glória? E a resposta inicial já é poderosa. O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Destaca o poder, a invencibilidade. Pois é. Mas aí vem essa repetição que me deixou intrigado. O chamado aos portais se repete, e a pergunta volta: quem é esse Rei da Glória? Se a primeira resposta já foi tão forte, por que insistir? O que essa repetição quer dizer para a gente? Olha, essa repetição é um recurso muito poderoso na poesia hebraica e aqui também. Ela aumenta a tensão, cria um suspense, sabe? E prepara o terreno para a revelação final, que é ainda mais abrangente. Não se trata só de força militar, entende? A resposta definitiva, ela consolida a identidade dele de uma forma assim, inquestionável. E qual é essa resposta final, então? É, o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Esse título, Senhor dos Exércitos, Yahweh Sabaoth, no original, evoca não só o poder militar, mas um comando cósmico, sabe? Sobre todas as forças celestiais e terrenas. É a afirmação da autoridade suprema, universal. E isso conecta perfeitamente com aquela soberania que foi declarada lá no comecinho do Salmo. O selá final meio que sela essa revelação toda. Nossa, faz todo sentido. Então, o Salmo nos leva numa jornada bem clara, né? Começa afirmando o domínio absoluto de Deus sobre tudo, aí nos desafia com a questão de quem pode se aproximar,
estabelece critérios éticos bem altos, a integridade acima de tudo e culmina nessa entrada triunfal que revela quem ele é, o Rei Supremo, Senhor de todo o universo. Exato. É uma peça muito bem construída, muito coesa e nos deixa com uma reflexão importante, eu acho. Se para chegar perto desse Rei da Glória a gente precisa ter mãos limpas e coração puro, o que essa pureza interior significa na prática, no dia a dia de quem busca essa conexão? O que será que vai além de não adorar ídolos ou não fazer juramentos falsos, que são as coisas mencionadas explicitamente? Fica aí algo para a gente pensar, né?